Paz seja convosco. Como você é conhecido? Ou melhor, como você é reconhecido? É sobre isso que nós vamos refletir hoje em nosso Quinta com Deus. Marcos 3:13 diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Esse texto vai falar a respeito do chamado dos discípulos, o momento em que Jesus os chama. E eu quero fazer uma observação aqui, que antes de Jesus falar para os discípulos sobre pregar o evangelho, antes de Jesus falar aos discípulos sobre curar os enfermos, expulsar os demônios, Jesus chama os discípulos para estar com ele. Jesus chama os discípulos para si. Já parou para pensar que esse seja o nosso primeiro chamado? Chamado para estar com Jesus, chamado para andar com Jesus, para se relacionar com Jesus, chamado para ter uma vida de amizade com Jesus, uma caminhada de relacionamento profundo com Jesus. Nos dias de hoje, nós vivemos esse momento em que parece que os títulos, os status, eles são tão importantes. Quem eu sou, quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas me conhecem e pelo que as pessoas me conhecem. Os títulos. Como que nos dias de hoje nós estamos valorizando aquilo que as pessoas se denominam, se rotulam, aos grandes profetas, os grandes apóstolos, os grandes médicos, os grandes engenheiros. Como que nós estamos hoje muito voltados para pensar em de que forma nós estamos sendo conhecidos, de que forma nós estamos sendo reconhecidos. E aqui, nesse texto, antes de Jesus chamar o pregador, o apóstolo, antes de Jesus chamar alguém e dar um título para este alguém e reconhecer este alguém de alguma forma, Jesus chama os seus discípulos para estar com ele, para estar junto com ele. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de amizade. Deus é um Deus de companheirismo. E Deus quer se relacionar conosco. Isso já está claro desde o começo, desde a criação do homem. Isso está tão claro que Deus tem interesse em um relacionamento comigo, em um relacionamento com você. Você pode perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com a pergunta que você fez em como que eu estou sendo conhecido ou como eu estou sendo reconhecido? Veja bem, se nós pensarmos em Lázaro e nas suas irmãs, mas especificamente em Lázaro, você vai ver que Lázaro não era conhecido como um discípulo. Ele não foi ali, ele não recebeu um título, algo desse tipo. Mas Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele sentava à mesa com Jesus e ele se relacionava com Jesus. Ele era próximo de Jesus. Ele caminhava em amizade com Jesus. Olha que coisa mais incrível. Nós não temos um evangelho chamado Evangelho de Lázaro. Não existe isso na Bíblia. Nós não temos um livro na Bíblia que foi escrito por Lázaro. Mas isso não diminui quem foi Lázaro. Amigo de Jesus. Alguém que Jesus podia sentar e conversar. Alguém que Jesus poderia sentar e passar horas e horas conversando
desfrutando de um relacionamento profundo de amizade. E para encerrar, eu quero falar de um personagem bastante conhecido, Abraão. E quando nós falamos de Abraão, nós falamos do pai de multidões, do pai de nações, daquele homem que ouviu a Deus, daquele homem que ouviu grandes promessas de Deus, de um patriarca. Como que Abraão foi conhecido e como Abraão foi reconhecido. Mas nada melhor a respeito de Abraão do que está no livro de Tiago, capítulo 2, no versículo 23, que diz: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele foi conhecido no céu e reconhecido no céu como amigo de Deus, como alguém que nessa terra andou com Deus, caminhou com Deus, viveu uma vida de amizade com Deus. Por isso que eu volto na pergunta: como você é conhecido? Como você é reconhecido? Que nós possamos ouvir o chamado de Jesus para estar com Ele, ouvir o chamado de Jesus para caminhar com Ele, ouvir o chamado de Jesus para passar tempo com Ele. E através disso, nós sermos conhecidos e reconhecidos como amigos de Jesus, como amigos de Deus. Que essa seja a forma que o céu olha para nós e reconheça em nós. Deus abençoe você.